Boa tarde. Todos estão com aparência assim um pouco triste. O que foi? A despedida foi dolorosa, não? Muito bem, bem-vindo à nossa segunda parte do seminário do Éden ao Fast Food. Essa manhã eu mencionei, se nós quisermos fazer uma reforma na nossa saúde, qual o primeiro passo que nós deveríamos tomar? Parar de comer? Reduzir a ingestão de alimentos ou a ingestão de quê? De calorias, principalmente as calorias vazias. Agora, é interessante que esse é o passo mais importante e também é o passo mais o quê? Mais difícil. Não é verdade? Nós temos uma tendência genética à glutonaria. Já está no nosso gene. Por exemplo, quando Satanás foi tentar nossos primeiros pais, qual foi a estratégia que ele utilizou? O apetite, na verdade? E desde então, na raça humana tem tido essa tendência a condescender com o apetite. E é interessante que, no livro Desejado de Todas as Nações, no capítulo que fala sobre a tentação no deserto, o Espírito de Profecia menciona o seguinte: a primeira tentação foi o alimento. 4.000 anos depois da criação, Jesus estava novamente de frente com Satanás no deserto da Judéia. E qual foi a primeira tentação apresentada pelo diabo a Jesus? O alimento. Quantos dias Jesus estava sem comer e sem tomar água? 40 dias. 40 dias? E 40 noites. Por que a Bíblia menciona 40 dias e 40 noites? Porque os árabes, durante o Ramadã, eles também jejuam 40 dias. Só que durante a noite comem à vontade. Para que não houvesse nenhum tipo de dúvida de qual tipo de jejum Jesus estava fazendo, o evangelista colocou 40 dias e 40 noites. E note o que diz no livro O Desejado de Todas as Nações, capítulo A Tentação do Deserto. Diz assim: onde começou a ruína, onde fracassou o primeiro Adão, o segundo Adão deveria sair vitorioso. Onde começou a ruína, deveria recomeçar a obra de restauração. Então, quando nós falamos em mensagem de saúde, como estamos falando em reforma alimentar, a ênfase não é somente a saúde física, tem uma relação direta também com que tipo de saúde? Com a nossa saúde espiritual e com a nossa relação com quem? Nossa relação com Deus. Qual é a única maneira pela qual Deus se comunica com os seres humanos? O Espírito Santo nos fala através de quê? Da consciência, dos receptores dos neurônios. Se o nosso cérebro não está em condições de receber o quê? De receber essas mensagens, nós ficamos cada vez mais o quê? Mais insensíveis e não entendemos. E ela ainda menciona algo como advertência até para nós como líderes de igreja. Ela diz o seguinte: que os líderes de igrejas, em condescender com o apetite, muitas das vezes se reúnem para tomar uma decisão importante com relação à direção da obra. E por terem suas mentes tão embotadas pelo excesso de comer, muitas vezes dizem sim quando deveriam dizer não, e dizem não quando deveriam dizer sim. E as decisões que são tomadas nem sempre ajudam o quê? O avanço da obra. Porque nos está faltando o que nós chamamos de discernimento espiritual. Então, reduzir a quantidade de alimentos não vai somente nos trazer mais a saúde física, vai estar relacionado também o quê? Com a nossa saúde espiritual. Por exemplo, muitas das vezes no sábado pela manhã, come-se tanto que quando chega na igreja, enquanto que as verdades estão sendo ditas do púlpito, verdades que têm consequências eternas, muitas das vezes pela maneira como nós estamos alimentando, nós estamos fazendo o quê?
dormindo enquanto essas verdades estão sendo derramadas, porque colocamos o nosso cérebro ao comer demasiado, sem condições de observar e de perceber as verdades que estão sendo ditas. Então, existe uma relação direta, não é só questão de saúde, é questão de crescimento o quê? De crescimento espiritual. E hoje eu vejo as pessoas... Jesus tinha sua estratégia. Todas as vezes que Jesus tinha que enfrentar uma grande crise, o que é que ele fazia? Ele jejuava e orava. Nós, seres humanos, todas as vezes que temos que enfrentar uma grande crise, o que é que nós fazemos? Parece que a própria crise estimula uma ansiedade, as pessoas estão comendo sem cessar. Então, vamos ver o ponto de vista bíblico, porque às vezes pensamos assim, não, tenho que comer porque essa crise é muito forte, eu tenho que estar forte para enfrentar esta crise. E às vezes reduzir o consumo de alimentos, fazer um jejum breve, vai nos colocar muito mais aptos para enfrentar as crises que nós temos que enfrentar. Então, reduzir o consumo de produtos de origem animal. Segundo passo, qual seria? Qual a coisa mais importante? Reduzir a ingestão de açúcar branco refinado. Se existe um produto que foi introduzido na dieta do ser humano e que tem deixado consequências muito mais devastadoras do que o consumo da carne, é o que nós chamamos de açúcar branco refinado. Inclusive, o Espírito de Profecia menciona que o açúcar é pior do que a carne. Então, às vezes, nos tornamos vegetarianos, que é uma grande coisa, e os vegetarianos, às vezes, têm algum problema, porque ele, como deixa de comer carne, ele começa a ter um sangue muito alcalino, e o corpo fica pedindo alguma coisa para manter um pH normal do sangue. E o que acontece? A maior fonte de ácido estão nos produtos de origem animal. Mas como ele não come carne, o que ele começa a indulgir? Indulgir em quê? Açúcar e massas. Então, todo vegetariano tem uma tendência muito grande pelos doces e pelas massas, porque o seu corpo pede. Então, o vegetariano, ele tem que estar com a sua alimentação equilibrada. Se ele deixou de comer carne, ele tem que substituir por produtos que vão produzir nitrogênio para que o pH do seu sangue possa estar equilibrado. E quais são esses produtos? São os feijões em variedades e também as nozes. Se não comemos feijões, variedades e nozes, nós vamos ter a tendência de indulgir principalmente nos doces e nas massas. Agora, o açúcar branco refinado tem deixado, ao longo da história, poderia passar aqui 3 dias só falando do aspecto do açúcar branco refinado. Mas temos apenas alguns minutos, vamos tentar resumir. Para que vocês tenham uma ideia do impacto que tem o consumo de açúcar em excesso em um país, em uma nação, em 1906, aproximadamente 100 anos, foi feita uma pesquisa no mundo comparando 100 países, e a ideia dessa pesquisa era para descobrir qual era a nação mais saudável do planeta 100 anos atrás. Sabem vocês quem detinha o primeiro lugar em 1906 como a nação mais saudável do planeta? Estados Unidos da América. Em 1997 fizeram novamente o mesmo estudo, comparando os mesmos países. Sabe que lugar nós ocupamos hoje? Ocupamos o lugar 97º. Agora a pergunta lógica seria: o que aconteceu nesse século? Que nós deixamos de ser, que o país deixou de ser a nação mais saudável do planeta para ocupar quase que o último lugar? E a resposta é muito simples. Em 1906, o consumo de açúcar nos Estados Unidos era apenas 1 libra por pessoa por ano. Em 1997, o consumo de açúcar nos Estados Unidos já alcançava 185 libras por pessoa por ano. E se eu pudesse colocar um gráfico aqui para vocês, vocês poderiam ver claramente
que à medida que aumentou o consumo de açúcar, foram aumentando também o quê? As enfermidades, principalmente as enfermidades crônico-degenerativas e as enfermidades cardiovasculares. Agora, por que se comia pouco açúcar em 1906? Será que naquela época as pessoas eram muito conscientes com relação à sua saúde? Não, o açúcar era um produto caro. Somente as classes altas da sociedade é que poderiam se dar ao luxo de consumir os produtos feitos com açúcar, como os doces, guloseimas, tudo isso era um produto caro. Naquela época, somente as pessoas da classe alta da sociedade é que tinham pressão arterial elevada, é que padeciam obesidade. Não, tem um ataque, morreu do infarto do miocárdio, não era para pobre, era um negócio muito chique. Pobre morria de outra coisa. Por quê? Porque essas enfermidades eram confinadas para aquela classe que consumia esse tipo de produto. Agora, a indústria dos alimentos descobriu uma coisa. Descobriu, observando o consumo entre a classe alta da sociedade, observou que o açúcar produzia uma certa dependência. E o que eles fizeram? Começaram a desenvolver melhores maneiras de produção em massa, os preços caíram e começaram a acrescentar em todos os produtos industrializados o quê? O açúcar. Hoje, se você chega em casa e diz o seguinte, eu vou jogar fora tudo que tem açúcar refinado, você vai ficar com o quê? Só com frutas e verduras se tiver em casa, porque tudo tem açúcar, porque a indústria dos alimentos já sabe que o açúcar provoca uma dependência física. Por exemplo, a empresa maior do mundo, ela se tornou o maior império, a maior corporação do mundo, simplesmente porque ela fez duas coisas. Ela conseguiu colocar numa bebida duas substâncias que provocam dependência, que é o açúcar e a cafeína. E nós temos aqui a Coca-Cola. O açúcar ele provoca uma dependência tão grande na pessoa que tem pessoa que vê uma máquina de Coca-Cola já começa a salivar. E assim também a cafeína. Então, livrar-se do açúcar é como livrar-se de um processo de uma dependência. Existe uma dependência. Agora, por que me faz mal comer o açúcar refinado e não faz mal comer, por exemplo, a cana? Por que será? Açúcar é natural. Não é processado. O que mais? Não é concentrado. Muito bem. Para que vocês tenham uma ideia da concentração da sacarosa que nós temos hoje, para se obter uma colher de açúcar, se necessita 3 metros de cana. Eu acho que você comeu 1 metro, a boca já cansou. Não é verdade? Agora, quando você toma uma Coca-Cola ou um outro refrigerante enlatado, eles têm uma média de 10 a 12 colheres de açúcar. Isso quer dizer que quando nós tomamos uma Coca-Cola, nós estamos consumindo sacarose equivalente a quantos metros de cana? Faz 30 metros. A média nacional são 2 latas de soda por pessoa por dia nos Estados Unidos. Então, por dia, somente da cana se consome equivalente a quantos metros, a sacarose equivalente a quantos metros de cana? 60 metros de cana, equivalente quase que um canavial, não é verdade? Agora, quais são os efeitos desse produto no nosso organismo? Bom, aqui vem as primeiras implicações. Quando nós temos a cana, o melado, o caldo de cana, a proporção de sacarose que nós temos ali é apenas 32% aproximadamente. Os outros 70% consiste de quê? Ali você vai ter enzimas, você tem vitaminas, você tem fósforo, você tem cálcio, você tem magnésio, você tem ferro.
No processo de refinamento, o que é feito com esses produtos? São eliminados. E nós ficamos com 99,9%